esse assunto sobre Jesus é um assunto muito vasto, e a única coisa que dá para a gente ter aqui, nesse pouco tempo que nós temos, é ter um pequeno vislumbre dessa pessoa, né? Da glória dele, da obra dele. Então, a nossa terceira aula eu vou falar sobre Jesus como sumo sacerdote. Você tem aí na apostila provavelmente o versículo de Hebreus 8, 1. Então, Hebreus 8, 1 diz: o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu. Então o autor de Hebreus está dizendo que esse daqui é o ponto principal daquilo que eles estão falando. Ou seja, o ponto principal do livro de Hebreus é que nós temos um sumo sacerdote que está assentado à direita do trono da majestade no céu. Então, meu desejo hoje é falar sobre o sacerdócio de Cristo, e ao olhar para o sacerdócio de Cristo, a gente vai ter uma noção de como nós devemos operar como sacerdotes. Jesus comprou para Deus, Pai, homens de toda tribo, povo, língua e nação, e fez desses homens, dessas pessoas, sacerdotes, reis e sacerdotes. E a questão é que nós somos sacerdotes e nós muitas vezes falamos sobre sacerdócio, mas nós falamos sobre sacerdócio esquecendo do principal aspecto do sacerdócio, que é o nosso sumo sacerdote. Então, eu acredito que é importante entender o nosso papel como sacerdote, é importante entender como operar no ministério sacerdotal, mas antes de entender plenamente como operar nesse ministério, nós precisamos entender quem é esse homem, o nosso sumo sacerdote. Porque se nós entendemos como ele opera no seu ministério, nós vamos conseguir entender como nós devemos operar no nosso ministério. Porque a base de tudo aquilo que nós fazemos como sacerdotes é a obra e a função que ele exerce hoje como sacerdote. Então, Jesus é nosso sumo sacerdote no céu, mas ele não é apenas sacerdote, ele também é um rei. E na verdade ele não é um rei, ele é o rei. Então, o princípio que rege o sacerdócio de Cristo, e é mais ou menos isso que a gente vai estudar aqui nessa aula, é que Jesus, ele é um servo por meio do sacerdócio. A característica do sacerdócio é uma característica de servo, de servir, de fazer algo, de trabalhar. E, mas ao mesmo tempo, Jesus, ele é um rei por meio da sua autoridade soberana. Então ele junta em si mesmo essas duas características, as características de um servo, porque ele serve com o seu sacerdócio, e as características de um rei, porque ele governa por meio do seu poder soberano. E é isso que nós vamos olhar para entender esse sacerdócio segundo uma nova ordem, diferente da ordem sacerdotal antiga. Então, vamos fazer uma oração para iniciar. Senhor, nós queremos olhar para Ti, Deus. Queremos ter os nossos olhos abertos, Senhor. Queremos ter o nosso coração cheio da realidade de quem o Senhor é. Senhor, nós somos Teus discípulos. Nós somos Teus seguidores, Senhor. Nós queremos seguir os Teus passos. Queremos saber o que o Senhor está fazendo. Senhor, livra-nos de olhar para a Tua palavra como sendo um livro constituído de princípios impessoais, e abre os nossos olhos para que possamos enxergar que o Teu livro trata de uma pessoa, Senhor. E nós Te damos graças, Senhor, porque o Senhor deseja se revelar como uma pessoa para nós. O Senhor não nos deu apenas regras, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a Si mesmo. E nós não queremos desprezar a Tua oferta de Si mesmo, Senhor. Nós queremos abraçar, Senhor, e entesourar o conhecimento da Tua pessoa, Senhor. Um relacionamento contigo, Senhor. Permita-nos Te seguir, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos para que possamos enxergar o Teu Filho e no Teu Filho possamos ver a Tua glória, Senhor.
Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Então, a gente vai ler várias passagens do livro de Hebreus, porque o ponto principal do livro de Hebreus, como eu já disse, é que nós temos um sumo sacerdote que está no céu, assentado à direita da majestade. Então, pelo fato de Hebreus tratar desse assunto, desse sumo sacerdote, para que a gente possa entender Cristo como sacerdote, é importante que a gente entenda o que diz no livro de Hebreus. É claro que a gente não vai fazer um estudo profundo sobre esse livro da Bíblia, porque tem muita coisa dentro dele, mas nós vamos olhar para várias passagens do livro de Hebreus para poder entender de vários ângulos diferentes o sacerdócio de Cristo. Então, Hebreus 6, versículo 20 diz: Jesus, como precursor, entrou por nós, está falando do Santo dos Santos, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está em Hebreus 6, versículo 20. Agora, abre comigo em Salmos, no capítulo 110 do livro de Salmos. Salmos 110. A gente vai ler o Salmo todo. Salmo 110, a partir do versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, o Salmo 110, ele tem uma relação com essa passagem de Hebreus 6:20 e com várias coisas que são faladas no livro de Hebreus, porque no livro de Hebreus é nos apresentado a ideia de que Jesus ele não faz parte, ele é um sumo sacerdote, mas não segundo a ordem sacerdotal conhecida na Antiga Aliança. Pelo menos não segundo a ordem mais conhecida da Antiga Aliança. Porque ele não é um sacerdote segundo a ordem de Levi, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a gente precisa olhar para esse sacerdócio, que é diferente do sacerdócio levítico, e entender quais são as características do sacerdócio segundo essa nova ordem. Por que nós precisamos fazer isso? Porque não só Jesus é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas cada um de nós aqui também é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, para que você possa entender como servir como sacerdote, você precisa entender a que ordem sacerdotal você pertence. Porque se você começar a tentar servir a Deus numa ordem sacerdotal diferente da que é a sua, você vai perder o propósito para o qual você foi colocado como sacerdote. Porque você vai estar no lugar errado. Basicamente, você vai ser um cara que entrou na torcida errada no estádio. Eu lembro uma vez, a gente foi num jogo de futebol e eu tentei, durante muito tempo na minha vida, gostar de futebol. Porque todo mundo gostava, e todo mundo falava de futebol, e tinha futebol o tempo todo, e a gente mora no Brasil, e eu ficava condenado, assim, eu não era crente, mas eu ficava, aquela condenação, eu ficava constrangido, porque eu precisava gostar de futebol, e meus pais se separaram, eu era muito novo e tal, e eu tive problema com meu pai torcia pro Flamengo, então eu decidi que ia torcer pro Vasco. Eu fiz isso. Então, aí eu decidi que eu torci pro Flamengo uma época, meio obrigado. Aí depois eu decidi que eu ia torcer pro Vasco. E aí tinha alguns amigos do colégio que
que eram torcedores do Vasco e tal, e iam para jogos, e aí eles perguntaram qual era meu time, e eu sempre falava, né? É Vasco. Porque é o tipo de coisa que você precisava ter, você não pode escapar, você tem que falar qual é o seu time. Depois que eu virei crente, eu posso falar agora que meu time é Jesus. Mas pode ter time, gente, tranquilo, não é pecado. A Bíblia não fala nada contra ter time. Mas a questão é que a gente foi uma vez assistir um jogo do Vasco e a gente estava matando aula, se eu não me engano. E o Felipe estava junto. Só que o Felipe torce pro Flamengo. Né? Tem as denominações que vão se encontrando, né? Mas o Felipe torce pro Flamengo e, por algum motivo, acho que talvez pelo desejo de não ir para a escola, ele foi com a gente pro jogo do Vasco, no estádio do Vasco. E ele ficou lá no meio da torcida e, se eu não me engano, o Vasco perdeu aquele jogo. E ele ficava lá, toda vez que o outro time ia fazer um gol ou fazia uma jogada boa contra o Vasco, ele ficava... Poxa vida... Caramba! E ele ficava ali se segurando e tal. Mas por que estava acontecendo isso? Porque ele estava num lugar diferente do que ele deveria estar. É claro que tentar servir a Deus numa ordem sacerdotal errada não vai trazer as mesmas consequências que torcer para o Flamengo na torcida do Vasco. Graças a Deus. Mas a questão é que vai atrapalhar a forma como nós exercemos o nosso sacerdócio se nós não entendemos a ordem sacerdotal a qual nós pertencemos. Mas entender a ordem sacerdotal a qual nós pertencemos não tem a ver com entender os princípios impessoais referentes a essa ordem específica, mas tem a ver com entender essa pessoa, que é o chefe da ordem sacerdotal, que é o sumo sacerdote, que é aquele que estabelece o padrão, que é, como diz na passagem aqui de Hebreus que nós lemos, o nosso precursor no Santo dos Santos, no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém podia contar quantas vezes eu vou falar sacerdócio e Melquisedeque nessa palavra. Mas, então, eu separei aqui para a gente olhar 6 aspectos diferentes do reino sacerdotal de Cristo, ou seja, 6 aspectos de como Cristo opera no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Jesus é um rei e um sacerdote, assim como Melquisedeque era. E a gente vai olhar daqui a pouco para essa pessoa, esse homem que aparece na Bíblia. Mas Jesus é um rei e um sacerdote. Então, como ele opera como rei e sacerdote? Vamos olhar para ele, vamos olhar para o ministério dele, vamos olhar para o sacerdócio dele. Vamos entender como ele funciona. Qual é a base do seu ministério? Quais são os fundamentos que estabelecem a atuação dele como sacerdote? E dentro dessa passagem do Salmo 110, nós temos vários aspectos diferentes que nós precisamos prestar atenção. Então, o primeiro aspecto que eu separei que na verdade a gente leu em Hebreus 6:20, é que a base, o fundamento, o centro do ministério sacerdotal de Cristo é o Santo dos Santos. Entendo o que eu estou falando. Não é que o Santo dos Santos não era importante e central no sacerdócio levítico. O Santo dos Santos ele era de uma alta centralidade no sacerdócio levítico. Mas a questão é que eles não podiam ficar muito tempo lá. O senhor Roberto comentou aqui que logo na inauguração do tabernáculo houve um caso com os filhos de Arão, onde eles foram mortos porque eles exerceram o sacerdócio de maneira indevida. E Deus falou para Moisés que Arão não deveria entrar sempre no Santo dos Santos. É claro que a gente sabe que isso não era vontade de Deus, porque quando ele estabelece
essa nova ordem sacerdotal, o centro da atividade sacerdotal de Cristo é o Santo dos Santos. Não é só que é o centro em termos de importância, como era no sacerdócio levítico, que tinha um dia específico, e uma forma específica, e toda uma preparação para que entrasse no Santo dos Santos, mas é central porque é onde Cristo exerce a maior parte do seu sacerdócio. E é onde também nós exercemos a maior parte do nosso sacerdócio. O Santo dos Santos é central no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque no Santo dos Santos é onde nós desenvolvemos toda a atividade sacerdotal dessa nova ordem. Mas a gente não tem um templo para fazer isso. A gente não tem que desenvolver essa atividade lá em Jerusalém, viajando para lá, talvez 1, 2, 3 vezes por ano, para que a gente possa exercer o nosso sacerdócio. A questão é que o Santo dos Santos, do qual a passagem de Hebreus está falando aqui, não é o Santo dos Santos que tinha sido feito como uma figura, ou como uma sombra, ou como uma réplica de algo. O livro de Hebreus fala que Cristo entrou no tabernáculo verdadeiro, no tabernáculo celestial. O Ângelo falou um pouco aqui ontem, e eu achei bom ele falar, acho que é bom falar, porque talvez várias pessoas aqui nunca ouviram isso, mas quando a Bíblia fala do céu, quando a Bíblia fala do lugar de habitação de Deus, quando a Bíblia fala do templo celestial, da sala do trono de Deus, que é o Santo dos Santos, a Bíblia não está falando de um lugar fictício. Às vezes a nossa interpretação da Bíblia, ela se torna tão alegórica, ela se torna tão permeada de interpretações que nós chamamos de espirituais, que a gente deixa de entender que as coisas que a Bíblia está falando são reais. A Bíblia não fala que o céu e que o lugar da habitação de Deus e que o trono dele são conceitos para poder passar princípios espirituais. Ela fala que são coisas reais, mais reais inclusive do que aquilo que nós vemos. A Bíblia fala daquilo que é invisível. A Bíblia não fala daquilo que é imaterial. Quando a Bíblia fala sobre coisas espirituais, espiritual não é sinônimo de imaterial. Quando a Bíblia fala sobre coisas espirituais, o contrário de espiritual não é físico. O contrário de espiritual é carnal. Então, quando a Bíblia fala do céu e do trono de Deus e do Santo dos Santos, ela está falando de um lugar físico e geograficamente localizável, como o Ângelo comentou aqui ontem. E ele falou, é um lugar que é para cima. E nós entendemos, é claro que assim, você não precisa acreditar nisso, até porque a gente demorou um tempo para digerir essas coisas quando a gente começou a estudar, mas a Bíblia fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E quando fala que Deus criou os céus, está falando que não só Ele criou o universo, o céu que a gente olha, fala que Ele criou os céus. É uma palavra no plural. E o fato dele ter criado os céus significa que Ele criou os céus que nós vemos no universo. Ele criou os céus que são as regiões celestiais, o lugar da habitação dos anjos. E Ele criou também os céus, o céu que nós conhecemos como o lugar da habitação de Deus. Caso você não saiba, eu estou te informando. O céu é o lugar onde Deus habita. E o céu foi criado. Por quê? Porque tudo que não é Deus foi criado. Ok? Tudo que não é Deus, em algum momento foi criado. Aí você pode perguntar, mas como era antes dele criar de todas as coisas? Eu não faço a mínima ideia. E se eu tentar pensar muito nisso, eu desconfio que eu vou ter uma dor de cabeça. Mas a questão é que os céus foram criados. O lugar da habitação de Deus foi criado. Deus tem um trono real no qual Ele se senta, e esse trono real no qual Ele está sentado fica num lugar real, que é uma sala, que tem um mar de vidro, que tem tronos ao redor, que tem seres viventes, que tem todo um funcionamento, que é um funcionamento sacerdotal. Então, Deus está em um lugar real, e esse lugar onde Deus está, o Pai está, à direita do Pai está Jesus. Então, imagina que para Jesus estar à direita do Pai, o Pai precisa estar em algum lugar.
e não em todo lugar, e não em lugar nenhum, e não em outra dimensão. Porque geralmente quando alguém está à minha direita, ele está à minha direita, ele não está à minha direita simbolicamente. Não, ele está à direita porque... Já viu gente falando do céu assim? Não, porque o céu, ele é um lugar que, na verdade, ele não é um lugar, ele é uma dimensão. E ele é uma dimensão, e essa dimensão, ela não tem tempo, e não tem espaço, e não tem... Meu Deus, gente, parece uma viagem de ácido, um clipe do Jimi Hendrix, cara. Fica um negócio assim que você não sabe. Você vai chegar no céu, você vai ficar flutuando lá, e eu sou você, e você sou eu, e é uma coisa doida e tal. Eu já usei droga, gente. Eu acho que o céu não é igual. Mas a questão é que nós precisamos entender que o sacerdócio de Cristo, ele é real e ele é palpável. Ele está à destra do Pai. Ele está exercendo uma função sacerdotal. E nós exercemos uma função sacerdotal que também é real. Você já reparou que Apocalipse fala das nossas orações como incenso diante de Deus? Ela fala que anjos pegam as taças, que como o Ângelo falou aqui, não são taças de vinho, são tigelas, e eles pegam essas tigelas onde são armazenadas essas orações, e eles colocam no incensário que está diante do trono de Deus, e Deus sente o cheiro das nossas orações. Ele não está falando de algo simbólico, ele está falando de algo real. E por que ele está falando de algo real? Porque aquilo que Moisés fez, ele fez segundo o modelo que foi mostrado para ele no monte. E o modelo que foi mostrado para Moisés no monte não é um modelo, uma maquete que Deus trouxe para ele e armou para ele assim e falou assim, ó, eu montei essa maquete aqui, eu peguei um papelão ali, que você não sabe o que é, mas um dia eu vou inventar, e aí eu fiz esse negócio e é isso daqui que você vai reproduzir. Não, Moisés viu o céu e ele fez a melhor reprodução possível na terra. Com sérias restrições orçamentárias e recursos limitados no deserto. Mas a questão é que ele estava representando algo real ali. Ele estava falando de um lugar real. E esse lugar real é onde Cristo, que é uma pessoa real, exerce um sacerdócio que é real. E onde nós também, juntamente com Ele, exercemos um sacerdócio real. Nós podemos entrar nesse lugar pelo Espírito, porque Cristo está lá e o Pai está lá, e é lá que Ele exerce o seu ministério. Então, o Santo dos Santos é a sala do trono de Deus, e este é um lugar de governo, é um lugar de adoração e é um lugar de oração. Isso é o que acontece nesse ambiente. Outra coisa é que Jesus sentou à destra do Pai. E o fato de Jesus sentar à destra do Pai fala sobre o ministério dele como sendo algo que tem a ver com intercessão. Como o Ângelo falou aqui, intercessão não é simplesmente orar. Existe oração intercessória, mas intercessão nem sempre é oração. Porque aquilo que Jesus fez na cruz por nós foi um tipo de intercessão. Intercessão tem a ver com se colocar na brecha. Quando Deus fala com o profeta, ele diz que ele não achou ninguém que se colocasse na brecha. E a expressão que ele usa ali no original tem a ver com alguém que se posiciona para segurar um muro que está prestes a cair. Intercessão tem a ver com algo prático. Tem a ver com uma posição que você toma. Existem irmãos que trabalham com intercessão e que, se eu não me engano... Inclusive nem era um irmão que trabalhava com intercessão, mas o John Stott, né? Um irmão inglês, ele... Eu não lembro se ele foi missionário ou se ele só estava orando pelas prostitutas. Não, pelas prostitutas na Índia, né? Ele estava orando pelas prostitutas na Índia e ele recebeu a informação de que as prostitutas na Índia elas só faziam uma refeição por dia. E ele foi constrangido por isso e ele pensou, como eu posso orar por essas mulheres que só fazem uma refeição por dia, quando eu faço sempre 3 boas refeições diárias? E ele decidiu que ele iria fazer uma só refeição por dia, para que ele pudesse orar de maneira apropriada por elas. Isso daí é intercessão. Fez isso para o resto da vida. É?
Não, eu acho que o Reese House, ele dormia no chão, ele... Ah... O John Stott comia mais que ele. Foi um período, né? É verdade. Mas... deve ter até engordado mais, talvez. Mas a questão é que intercessão tem a ver com uma posição prática que você toma. Quando Deus fala a respeito de se colocar na brecha, Ele estava falando de se posicionar moralmente em meio a uma nação que estava caindo em idolatria e imoralidade. Se você quer interceder, você precisa se tornar um intercessor. E para se tornar um intercessor, isso tem a ver com as atitudes práticas da sua vida. Jesus se tornou um intercessor eternamente. Não só porque Ele faz orações a Deus, Pai, mas Ele se tornou um intercessor porque Ele entregou a sua vida na cruz. Ele se colocou na brecha. Isso daí é intercessão. Mas vou falar mais não, porque o Ângelo vai brigar comigo. Um outro aspecto do sacerdócio de Cristo é que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio que é exercido com autoridade, porque ele não só é um sacerdote, mas ele também é um rei. Ele governa por meio do sacerdócio. Ele recebeu autoridade, mas ele só vai usar essa autoridade de maneira efetiva quando chegar o momento certo. Na passagem de Salmo 110 fala que o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E o contexto que ele está falando aqui é o contexto da segunda vinda, ou seja, Jesus tem toda a autoridade, mas ele conquistou essa autoridade e ele trabalha juntamente conosco. Nós exercemos o nosso sacerdócio juntamente com o sacerdócio de Cristo, mas vai chegar um momento em que não só nós vamos trabalhar com Ele em conjunto no sacerdócio, mas nós vamos trabalhar mais ativamente em conjunto com Ele para dominar essa terra, para que o reino de Deus seja implantado aqui, para que essa base do reino de Deus se expanda e tome toda a terra. Ou seja, Jesus, ele está intercedendo como sacerdote, mas vai chegar um momento que ele vai tomar o controle das nações como um rei, porque ele já tem essa autoridade, é uma autoridade de direito dele, e ele vai exercer essa autoridade na sua segunda vinda, assumindo o governo de cada uma das nações da terra. Esse é outro aspecto do sacerdócio de Cristo, desse reino sacerdotal. Isso está tudo no Salmo 110. É o Santo dos Santos, que é o lugar de governo, adoração e oração. O segundo aspecto é que ele exerce o seu sacerdócio à destra do Pai. O terceiro aspecto é que esse sacerdócio tem autoridade. O quarto aspecto... Gente, eu só tenho 1 hora. Como diz o Haroldo, vocês precisam ouvir mais rápido. O próximo aspecto é que a passagem de Salmo 110 fala sobre um povo voluntário. Ou seja, o sacerdócio de Cristo, ele não atua sozinho. Ele é um sacerdócio que trabalha em cooperação com o seu povo. E isso acontece de maneira voluntária. Deus não vai te obrigar a exercer o seu sacerdócio. Você vai exercer o seu sacerdócio voluntariamente. E essa voluntariedade, essa cooperação vai determinar o quanto você vai experimentar desse sacerdócio. Deus não vai pegar ninguém, como diz o Ângelo, te tomar no francês, sabe? E fazer você orar, e fazer você entrar no sacerdócio, e fazer você exercer essa função sacerdotal. Ele não vai fazer isso. Ele trabalha por meio de cooperação voluntária com o seu povo. Porque o povo de Deus vai se apresentar voluntariamente no dia dele.
Jesus não vai ter nenhum tipo ele não vai exercer um domínio indevido sobre o seu povo para que eles façam algo que eles não querem. Jesus trabalha com conquista. Ele conquista o nosso coração. Ele cativa o nosso coração. Ele nos amarra com cordas de amor. Ele não nos amarra com correntes de escravidão. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio que trabalha com a cooperação voluntária do seu povo. Ele não trabalha com constrangimento e com pressão. Ele trabalha com cooperação voluntária, o que significa que você vai experimentar o tanto que você tiver voluntariedade de experimentar. Então, o próximo aspecto do sacerdócio de Cristo, desse reino sacerdotal, é que ele é um sacerdócio santo. Ele não é um sacerdócio que se preocupa constantemente com o pecado. Esse é um dos aspectos dessa santidade. Por quê? Porque ele já resolveu esse problema do pecado. Também no livro de Hebreus diz que Cristo ele veio a primeira vez para lidar com o pecado, mas ele vai vir uma segunda vez, não para lidar com o pecado. Então, a primeira vinda tinha a ver com resolver essa barreira, com resolver esse problema. Mas a segunda vinda de Cristo tem a ver com colher os frutos daquilo que ele já conquistou na cruz. Muitos de nós acabam vivendo o seu dia a dia como se a centralidade do ministério do sacerdócio de Cristo fosse o pecado. A gente trata dessa forma a respeito das nossas vidas, concentrando nos nossos pecados, nas nossas falhas, nas nossas dificuldades, e muitas vezes aqueles que lideram acabam tratando dessa forma com a igreja, como se aquilo que Cristo quer fazer tem a ver simplesmente com descobrir o pecado na vida das pessoas. Você já viu, irmão, que se a pessoa que ele está discipulando ou pastoreando não está tendo pecado, não está tendo problema, ele fica meio frustrado. Ele não sabe o que fazer. Ele fica assim, eu fui lá, conversei, mas ele não tem nada. Ou então o cara fica pensando assim, deve ter alguma coisa que ele está me escondendo. Impossível não ter problema. Tem que ter problema. Você vê se você arruma um problema para poder tratar dele. Mas o centro do ministério de Jesus como sumo sacerdote não é o pecado. Não é isso o centro. E não deveria ser o centro de como nós exercemos o sacerdócio. Por isso que o Ângelo falou aqui sobre pessoas que estão focadas nas coisas negativas a respeito da oração e da intercessão. Você fala sobre intercessão, a pessoa só pensa em demônio, em Exu, todos os tipos de Exu possível, todos os sabores de Exu. Tem o Exu caveira, tem o Exu músculo, tem o Exu menino, tem o Exu velho, sei lá. Tem um monte de demônio, e isso é só os Exus, porque tem os outros ainda. Então, o centro do nosso sacerdócio não é aquilo que é de negativo. Por quê? Porque Cristo foi aquele que conquistou o poder da morte. O centro do nosso sacerdócio tem a ver com desfrutar daquilo que ele conquistou. Cristo ministra em santidade. E ele abriu um caminho de santidade para nós percorrermos. O sacerdócio dele, o fundamento é a santidade, mas não só o fundamento é a santidade, mas a forma de edificação desse sacerdócio tem a ver com o fato de que ele conquistou santidade para nós. E na medida que nós cooperamos com ele, e nós olhamos para ele, e nós centralizamos os nossos pensamentos nele, nós experimentamos essa santidade. Vou contar uma coisa para vocês. Você nunca vai ser santo se você focar os seus pensamentos no pecado. Você vai ser santo se você focar os seus pensamentos e o seu coração na santidade. Tem gente que fica constantemente orando e falando com Deus assim, Deus, me livra da imoralidade, Deus me livra da inveja, me livra disso, me livra daquilo. Ou seja, às vezes o devocional da pessoa é 1 hora de meditação nos pecados. Às vezes ela termina de orar e ela descobriu novas formas que ela poderia pecar, ao invés de descobrir novas formas que ela poderia viver em santidade. Mas isso porque ela está perdendo o propósito daquilo que Cristo fez. Jesus conquistou algo que tem a ver com santidade, não tem a ver com o não pecado.
Porque santidade tem a ver com Ele, tem a ver com o Pai, tem a ver com Deus. Ser separado do pecado é só uma parte da santidade. Então, o próximo aspecto do sacerdócio de Cristo tem a ver com o seguinte. Eu cheguei a uma conclusão estudando sobre esse assunto. E não sei se todo mundo vai concordar, mas você pode ficar à vontade para não concordar com nada que eu falar aqui. Mas eu cheguei à seguinte conclusão: que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque é um sacerdote segundo a ordem de Jesus. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Melquisedeque, a gente não sabe quase nada, a gente não sabe praticamente nada sobre ele. A gente só sabe que ele era rei de uma cidade e que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E a gente sabe que ele carregava pão e vinho, por algum motivo, mas é isso que a gente sabe sobre ele. Muita gente acha que Melquisedeque era o próprio Jesus. Eu não acho que era. Você pode ter toda a liberdade para achar que era. Eu não acho que era, porque Melquisedeque era rei de uma cidade. Eu não acho que a Bíblia está mentindo quando ela fala que ele era rei de Salém. E eu não acho que Jesus se mudou temporariamente para Salém e foi rei da cidade para que pudesse aparecer para Abraão naquele momento. Então, eu acredito que Melquisedeque é um homem. E ele era um homem que era um rei e que era um sacerdote. Mas a questão é, como Melquisedeque se tornou um sacerdote? E só tem duas possibilidades para isso. A primeira é um pouco mais mirabolante. Não, a primeira é bem mais complexa que isso. A primeira é que é a sua, né, Ângelo? A primeira possibilidade é que, porque Adão era um sacerdote, e assim, você finge que você teve uma aula sobre isso, e Adão era um sacerdote, e ele ministrava numa espécie de templo, que era o Jardim do Éden, e depois vocês pedem para o Ângelo explicar isso para vocês. E, de alguma forma, por meio dos descendentes de Adão, as tradições do sacerdócio que Adão exercia chegaram até Melquisedeque, e Melquisedeque aprendeu isso daí e se tornou um sacerdote de Deus. Porque Adão era um sacerdote, e ele era um sacerdote porque ele ministrava da mesma forma como era ministrado no céu. Porque ele foi ensinado por Deus a ministrar dessa forma. Isso é uma possibilidade, que é o que o Ângelo acredita, e ele pode explicar para vocês depois. A outra possibilidade, e aí tem o lance da estola de Adão também, né, que o pessoal... mas isso aí é um pouco mais de viagem, mas a outra possibilidade é que Melquisedeque teve uma revelação de Deus, e essa revelação possivelmente envolvia ele ter a mesma experiência que alguns homens tiveram, como Moisés, como João no Novo Testamento, que foi a experiência de ir até o céu e ver o que acontecia ali, e ver como que o sacerdócio, ou seja, como que aqueles que ministram ao redor do trono de Deus funcionavam. E quando ele viu isso, ele reproduziu isso na terra, e ele se tornou um sacerdote dessa forma. Ele foi chamado por Deus para esse sacerdócio, e ele exerceu o sacerdócio como uma réplica do sacerdócio celestial que ele viu. Mas a questão é que quem era, desde aquela época, o sumo sacerdote no céu? O próprio Jesus, que não se chamava Jesus nessa época, mas era ele. Então a questão é que, se Melquisedeque viu o sacerdócio de Cristo no céu e reproduziu isso na terra, ele foi o primeiro sacerdote da sua ordem específica. Por isso que ela se chama a ordem de Melquisedeque. Mas por que ele foi o primeiro? Porque ele foi o primeiro homem a exercer esse tipo de sacerdócio depois da queda. Ok? Estão me acompanhando aqui? Depois da queda, o primeiro homem
que exerceu o sacerdócio, que a gente não sabe exatamente o que ele fazia lá na cidade de Salém, mas a gente sabe que ele era sacerdote. Então ele exercia o sacerdócio. O primeiro homem a fazer isso, depois da queda, foi Melquisedeque. Mas ele fez isso porque ele viu Cristo, antes da encarnação, ministrando no céu, e ele replicou aquilo que ele viu. E por isso que Cristo, quando nasceu como homem, nasceu segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele só nasceu segundo a ordem de Melquisedeque porque Melquisedeque ministrava segundo a ordem dele no céu. Beleza? Ok. O último aspecto é que o sacerdócio de Cristo tem a ver com o juízo. Porque ele tem a ver com o reino e tem a ver com o sacerdócio. Quando você junta essas duas coisas, você junta dois elementos específicos. Por quê? Porque o sacerdócio tem a ver com o céu e o reino tem a ver com a terra. Então, quando você junta alguém que se torna rei e sacerdote, você está juntando céus e terra. Mas juntar céus e terra tem uma implicação específica, que é o quê? Que é a vontade de Deus precisa ser feita na terra, assim como ela é feita no céu. Então, para você unir céus e terra, você vai ter que trabalhar com um pequeno desnível que acontece entre um e outro aí. E para que você trabalhe com esse desnível, o Ângelo falou bastante sobre isso daqui, você vai ter que trabalhar com justiça. E justiça, que é a palavra hebraica tzedek, tem a ver com colocar as coisas no seu devido lugar. Então, quando Cristo exerce o seu sacerdócio, que não é separado do seu reinado, ele exerce um sacerdócio que também exerce juízo, porque ele junta céus e terra, trazendo a terra para a justiça do reino de Deus, trazendo a terra para que ela esteja alinhada com a vontade de Deus, como ela é feita no céu. Então, esse sacerdócio de Cristo é um sacerdócio que, no fim de tudo, vai julgar as nações. Ou seja, o próprio Jesus, como sacerdote e rei, vai vir para a terra para executar esse juízo. E é isso que está falando no Salmo 110. Eu vou ler para vocês mais uma vez o Salmo 110 e eu queria que vocês tivessem tudo que eu falei aqui em mente, para que vocês possam montar esse quadro do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, agora o segundo ponto que tem na apostila. Em Hebreus 10, versículos 11 e 12 diz que todo sacerdote se apresentava dia após dia para exercer o serviço sagrado e para oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Oi? Eu acho que é bom, assim, se vocês tiverem perguntas, podem perguntar para mim depois, porque a gente tem 10 minutos, então realmente não dá tempo de sanar todas as dúvidas. Então, em Hebreus 10, versículos 11 e 12, diz que no sacerdócio antigo, eles ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses sacrifícios nunca, jamais podem remover pecados. Mas Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Ou seja, os sacrifícios constantes do Antigo Testamento eram, na verdade, um sinal, mostrando que o problema não estava resolvido. O fato deles terem que exercer constantemente o sacerdócio deles, lidando com sacrifícios pelos pecados, era só um lembrete de que o problema do pecado nunca era resolvido. E a questão é que o sacrifício de Cristo é um só sacrifício, que resolve o problema do pecado para sempre. A gente precisa crer que o nosso sacerdócio não é um sacerdócio que tem o pecado como uma barreira. Nós não temos o pecado como uma barreira para exercer o sacerdócio. Nós precisamos acreditar nisso. Por que eu estou falando? Porque a gente não acredita nesse negócio. Porque a gente deixa de exercer o sacerdócio por causa das nossas falhas e dos nossos pecados. Porque a gente tem medo de que se a gente não der atenção para o pecado, a gente de alguma forma vai ficar sem vergonha. A verdade é essa, a maioria das pessoas, cristãos, sinceros, tementes a Deus, que têm o desejo de servir o Senhor, eles ficam constantemente preocupados com seus pecados, sem exercer a sua função sacerdotal, porque eles acreditam que se eles não ficarem preocupados com o pecado, eles de alguma forma vão se desviar. Mas eu quero dizer o seguinte para você, Cristo morreu na cruz. Ele resolveu o problema dos seus pecados. Ele não está estressado com isso. O fato de você se estressar com isso não vai fazer diferença nenhuma, porque você tem o Espírito Santo. A não ser que você não tenha o Espírito Santo, que infelizmente é muitas vezes o caso dentro das igrejas que a gente tem hoje. Muitas pessoas hoje são cristãs no nome, elas frequentam os cultos, elas participam dos ministérios, alguns até pregam e ministram louvor, mas eles nunca nasceram de novo. Eles realmente vão ficar preocupados em não ficarem sem vergonhas. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo, eles não têm a única coisa que vai trabalhar no interior deles para empurrar eles para uma vida de santidade. Eles não têm a única coisa que vai guardar eles de viver uma vida totalmente absorvida pelo pecado. Mas a questão é que isso não faz diferença, porque se eles não têm o Espírito Santo, eles não pertencem a Cristo. Mas se você tem o Espírito de Deus, você precisa confiar nele, descansar nele, que ele fez aquilo que é suficiente. Tem um negócio que eu costumo chamar de penitência evangélica, que a gente tem bastante o costume de fazer isso. O que a gente faz? A gente vê aqueles filmes antigos, né? Aqueles filmes que mostram os caras no mosteiro e os padres que se autoflagelavam. Eu pensava assim, eu pequei, então eu preciso, como é que é? Purgar meus pecados, eu preciso castigar minha carne, eu preciso fazer umas coisas. A gente faz isso, mas sem o chicotinho. Sim, a gente não tem o chicotinho, mas a gente faz esse negócio. Que é o quê? Aquele lance que o cara pecou e ele chega na reunião e ele não ora em voz alta, ele não levanta a mão para adorar, ele fica quietinho na dele, ele não compartilha nada, ele fica às vezes até uns 2, 3 dias sem orar, nem sozinho em casa, porque ele pensa que tem que passar a raiva de Deus, da coisa ruim que ele fez. E a gente fica pagando penitência, porque a gente errou. E a gente acha que a gente vai ser sem vergonha se a gente errar ou pecar e logo em seguida voltar a ter comunhão com Deus. Então eu estou aqui para dizer que isso não é ser sem vergonha. O nome disso é fé. Porque se você acredita na suficiência do sacrifício de Cristo, qual que é a diferença de 2 ou 3 dias ou algumas semanas sem orar, ou sem ter contato com Deus, ou sem compartilhar algo da palavra? Você acha que Deus, de alguma forma, ele está olhando para isso, ele está pensando assim, muito bem, acho bom mesmo você ficar quietinho. Porque, nossa, eu fiquei extremamente decepcionado, porque eu sou Deus, mas eu nem sei que você é pecador. Eu não tenho noção disso. Eu tinha até esquecido, mas aí quando você pecou que eu... Nossa, mas que decepção que eu tô. A gente pensa isso. É claro que a gente não pensa isso com essas palavras, porque senão a gente não fazia, que a gente ia ver que era ridículo. Mas a questão é que o sacrifício de Jesus é suficiente. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você pecar 1/4 de segundo depois, você pode orar
e ler a palavra, e exercer o seu sacerdócio, e orar pelos doentes, e até pregar e ministrar louvor, e fazer qualquer coisa. Por quê? Porque o seu pecado não diminui o valor do sacrifício de Cristo. Amém. Eu não estou diminuindo a nossa necessidade de confessar os nossos pecados, de ter irmãos que cuidam das nossas vidas, que nos pastoreiam, que sabem o que está acontecendo conosco, que nos acompanham para que nós sejamos restaurados quando nós falhamos ou quando acontece alguma coisa desse tipo. Mas a gente nunca pode aplicar a nossa necessidade de confissão e de arrependimento e de restauração quando nós pecamos, como se de alguma forma isso tivesse a ver com restaurar um relacionamento com Deus perdido porque você pecou. Porque se cada vez que você pecasse, você perdesse a sua conexão com Deus e isso tivesse que ser restaurado, gente, ia ser um vai e volta que não ia terminar nunca. Porque eu não sei se você já foi informado disso, mas tem vários pecados na sua vida que você nem tem noção que você peca. Vocês sabiam desse negócio? Que tem várias coisas que você peca e você não sabe que você peca? Tem uma coisa interessante que eu aprendi, acho que a Elisa até citou aqui. Um irmão disse o seguinte, que a natureza do engano é que nós não sabemos que nós estamos enganados. Vocês sabiam disso? Que a gente acha engano é diferente de pecado. Você pode pecar por causa do engano, mas nem sempre que você peca, você está enganado. Porque você está enganado significa que você está confuso a respeito do que está acontecendo. Esse irmão, o Chris Walton, ele fala o seguinte, que veio um irmão e repreendeu ele e falou assim, eu estou vendo isso, isso e isso na sua vida. E aí ele falou o seguinte, ele falou, não, mas eu não acho que eu estou errando nisso. Eu não estou enxergando isso que você está falando. E aí, quando ele foi orar a respeito disso, tem todo um desenvolvimento da história, mas a questão é que ele chegou à seguinte conclusão. Se eu estou enganado, se eu estou no engano, é claro que eu não vou sentir que eu estou errado. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Quando você foi conversar com uma pessoa e a pessoa estava no engano específico e aí você falava, cara, você está errado nisso. Aí a pessoa falava, não, mas eu não sinto que eu estou errado. Eu não acho que eu estou errando nisso. Eu não acho que é errado isso que eu estou fazendo. Mas a pessoa está fazendo um negócio de errado. Geralmente, quando a gente é mais novo, isso acontece quando um amigo nosso arruma uma namorada que ele não deveria arrumar, né? Ou a menina arruma um namorado que ela não deveria arrumar. Aí você vai falar para a pessoa, tipo assim, o cara assim, a encarnação do capiroto. Mas você vai falar para a pessoa e fala assim, que isso? Ele é uma ótima pessoa. Ele é de Deus. E tal, e não sei o quê. A pessoa está enganada. Ela está cega. E é por isso que a Elisa, na aula dela, falou aqui que para que você seja livre do engano, você precisa confiar mais nos outros do que em si mesmo. Não é confiar em qualquer outro. Você precisa ter pessoas com as quais você tem aliança. E você sabe que você pode confiar nessa pessoa. Você sabe que você pode, como Pedro falou aqui, a pessoa sabe de você o mesmo tanto que você sabe de si mesmo. E ela pode falar na sua vida. Ela pode chegar para você e falar, fulano, você está errado. Você está tomando atitudes erradas. Você está errando nisso, nisso e nisso. E o ideal é que seja mais de uma pessoa, para que não haja nenhum tipo de cumplicidade. Então, para que você seja livre do engano, você precisa confiar mais nos outros do que em si mesmo. E para que você entenda o poder da cruz de Cristo, você precisa confiar mais na palavra de Deus do que nos seus sentimentos. É impossível que nós exerçamos o nosso sacerdócio de acordo com aquilo que Cristo concretizou, aquilo que Ele realizou para nós, se nós não confiarmos naquilo que Ele fez. Se nós não entendermos o peso do sacerdócio dele, o peso da intercessão dele, o peso daquilo que ele fez, porque o nosso sacerdócio não é exercido por causa dos nossos méritos, mas ele é exercido por causa dos méritos de Cristo.
A base das nossas orações é a oração dele. A base da nossa intercessão é a intercessão dele. A base do nosso sacerdócio é o sacerdócio eterno dele. E se nós não confiarmos nele, mais do que nós confiamos em nós mesmos, nós não vamos conseguir entrar naquilo que ele realizou para nós por meio desse sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse sacerdócio que, como eu falei aqui, é um sacerdócio que tem a ver com o Santo dos Santos, ou seja, é um lugar que não é qualquer lugar no universo. É um lugar que anjos selecionados podem entrar lá. É um lugar que os anjos no céu, os mais altos anjos, não podem entrar de qualquer jeito. É um lugar onde é motivo de orgulho para um anjo. Eu fico pensando isso, assim, acho que é Gabriel que fala, né, que ele assiste diante de Deus. Gente, o anjo contou vantagem, que ele estava direto no Santo dos Santos. Ele chegou falando, cheguei aqui para te falar um negócio, eu estou direto lá. Estou perto do cara. Só que a coisa é que o que Jesus fez, e ele realizou para nós, faz com que na palavra dele diga que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, a qualquer hora. Gente, se os anjos não fossem sem pecado, eu ia ficar com a impressão que eles têm inveja. Que eles veem a gente orando e entrando no Santo dos Santos, no Espírito. E eles deviam ficar, se eles tivessem pecado, eles iam ficar olhando assim. Esses seres humanos, essa tal dessa igreja, olha só esse cara aí, cara. Esse cara todo bagunçado, cheio de problema, e fica entrando aqui toda hora. Não sei se anjo tem plano de carreira, mas se tivesse, ia ser um negócio, tipo assim, ralei aí 1000 anos para poder chegar aqui. Estou de porteiro do Santo dos Santos, o cara chegou agora, tem 1 mês de convertido e tem acesso ao trono de Deus. Gente, é isso que a gente tem. Isso é o sacerdócio de Cristo e nós, em conjunto com Ele, exercemos esse ministério. Isso é muito glorioso. Nós temos acesso a Ele.